Ontem a gente noticiou no jornal da Band que a produção de petróleo no Brasil ultrapassou pela primeira vez a casa de 1 bilhão de barris por ano no ano passado. 1 bilhão de barris. Um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. E é muito interessante. Eu olhei, a gente noticiou e tal. Aliás, quem leu essa notícia foi a Lana Canepa no ar. Eu fiquei ouvindo, eu separei, eu falei, eu vou separar essa... A gente tem as laudas, né, que aparecem as notícias, então fica aqui, ó. Aqui aparece uma lauda, tá aparecendo a lauda? Pronto, Aí eu peguei a lauda e trouxe pra cá. Falei, eu cheio vou de rabisco a lauda? Teve que escrever petróleo. Petróleo. E não, vai entrar o B, não escrevi petróleo. Não é petróleo, vai entrar o B, é petróleo. Tudo bem, não pus acento no primeiro O, mas enche a paciência de botar acento. Não, eu não boto acento. É mesmo? Quando você escreve de internet. Você escreve E com EH? Não, eu escrevo E com acento. Eu escrevo E com acento. Putz, mas enche a paciência, você tem que apertar o E, correr o dedinho até o acento. Não dá. Mas eu sou old school. Eu preservo a língua. Eu sou old school, eu não boto uma figurinha nas minhas mensagens. Mesmo, ele não tem emoji. Não tem emoji, eu sou mais old school. A gente resolve o seu problema. Fica tranquilo. Mas ó, já pra mim é J-A-H. J-A-H. Porque antigamente, quando se usava o telex não tinha acento. Pra quem não sabe, telex é uma máquina que fica de um lado com uma outra máquina do outro, você escrevia e essa máquina transmitia para outro lado o que você escrevia. Mas você não podia botar acento, porque não tinha. Então você tinha que colocar J-A-H, E-H. Saberá? O cara fala, será que ele é Rastafari? Pensei nisso também. Tá. E tinha que botar o H. E aí, quem tem a minha idade e operou telex, mexeu com telex, agora você fala mexe com internet. No meu tempo é mexe com telex. Aí, mexeu com telex, você acostumou a fazer isso. Então eu sou muito mais old school. É que eu não uso emoji e uso H. Mas deixa enfim. comigo. Então petróleo, não petróleo. Vai entrar o bir. Vai entrar o bir com H? Não tem no final. Bom, aí eu fui levantar alguns dados sobre o Brasil e a produção de petróleo. E tem uma coisa realmente interessante, né? O Brasil é um país, virou um país importante na produção de petróleo, a gente sabe disso, 10º maior produtor, ele tem uma capacidade de refino razoável, 8º maior na capacidade de refino. Quando a gente olha reserva, aí é chocante como tem país muito mais poderoso, né? A Venezuela tem uma reserva de mais de 300 bilhões de barris de petróleo, a gente tem uma reserva de 13 bilhões, olha a diferença. São 30 vezes maior que a gente, é uma coisa muito impressionante. Mas o que aconteceu na produção de petróleo é a conquista do pré-sal, né? Todo mundo sabe disso. Em 2003 a gente produziu 1,5 milhão de barris, hoje a gente produz 2,8 milhões de barris dia, né? Sendo que em 2011 o pré-sal botou 100 mil barris dia e hoje o pré-sal bota 1,7 milhão de barris dia. Então o pré-sal virou a grande fonte de produção de petróleo do Brasil. Basta ver isso, em 8 anos saímos de 100 mil barris dia para 1 milhão e 700 mil barris dia. E tirar petróleo do pré-sal significa você furar a 7 mil metros. Imagina, gente, furar a 7 mil metros. Pega a maior avenida da sua cidade, sabe? Tem que 2 quilômetros, 3 quilômetros. Imagina, 2 vezes isso. 3 vezes a avenida da sua cidade. É uma coisa impressionante. Então você furava, aí você chegava numa camada de rocha que tinha 3 quilômetros, para daí chegar numa camada de sal que tem mais 2 quilômetros. Pode isso. E aí você localiza e fala, ali tem petróleo. Como que faz isso? É uma coisa, é uma aventura. Você furar, em alguns lugares, você tinha que furar 5 mil metros de sal. De sal. E o sal ele tem umas características de instabilidade. É um negócio muito impressionante. E o petróleo, ele sai de um reservatório, né, natural, onde ele fica, numa temperatura que é quente. E quando ele chega passa todas essas camadas, tá 4 graus. Aí ele, entre aspas, congela. Então você tem que colocar um produto químico para ele ficar porque ele vira uma cera dura. Você tem que botar um produto químico para ele continuar seu trajeto e você poder tirar aquilo. Então tem uma tecnologia muito bacana que o Brasil desenvolveu, que a Petrobras desenvolveu, que é muito sofisticada, muito... é única,
né? E realmente mostrou que a Petrobras tem algo a ensinar nesse campo. Você pega, portanto, a aventura do pré-sal e nós temos duas histórias para contar, né? Que eu acho que isso é legal a gente ter bem claro. Uma história linda, muito bonita de desenvolvimento tecnológico, de superação, e uma história horrorosa, que é a Lava Jato. As duas coisas estão nessa história. O surgimento do pré-sal é o surgimento desse mundo pré-nojento, pré-histórico, da coisa mais podre que a gente viu na política brasileira. É uma coisa impressionante. São dois mundos paralelos e eles andaram simultaneamente. Estudiosos analisando, entrevistando os especialistas da Petrobras, a Petrobras fazendo parcerias com a universidade e, ao mesmo tempo, executivos da Petrobras fazendo parcerias com políticos para assaltar o Estado, justamente porque a gente estava indo para isso, para o pré-sal, para o desenvolvimento. Quer dizer, um bando de aves de rapina olhou para isso e falou: bicho, aqui tem tutu muito pesado. O barril de petróleo do Brasil, no governo Fernando Henrique, que antecedeu o governo Lula, estava a 18, 19 dólares o barril. Aí o barril começou a subir. Eu anotei aqui o valor do petróleo no governo Lula. Gente, bom, primeiro que ele ficou passeando na casa dos 90, 100 dólares. Você vê, olha, quando o Lula... fevereiro de 2002, no ano em que o Lula se elege, né? Ele se elege em 2002, o barril estava 20 dólares. 2007, que é o primeiro ano do segundo mandato do Lula, 90 dólares. Em julho de 2008, 130 dólares. O mesmo barril de petróleo, que tem o mesmo custo de produção, claro, baixou o custo de produção do pré-sal. Então você imagina, furar o chão e tirar de lá um barril de petróleo a 20 dólares, ou você furar o chão e tirar de lá um barril de petróleo a 130 dólares. Olha a diferença, o lucro que isso dá, né? É uma coisa inacreditável. Eles viram isso. O que aconteceu quando a Petrobras começou a ter o petróleo nessa faixa de preço? Aconteceu uma coisa inacreditável. A Petrobras passou a ser responsável sozinha por 12% de todo o investimento feito no Brasil. Não é na área de petróleo, não. De todo o investimento feito no Brasil, você pega R$100, 8 era da Petrobras. Imagina você, uma empresa, ser dona de 12% do investimento. Aliás, 12 era da Petrobras. Vai fazer conta errada assim no raio que parta. 12% de todo o investimento do Brasil. Um negócio incrível. Ela estava investindo ao ritmo de R$1 bilhão a cada 3 dias. Aí os políticos olharam para esse troço. E os especialistas também olharam para esse troço. Pô, nós temos dinheiro, podemos investir no pré-sal. E olha que bacana. Por um lado, em 79, a gente conseguiu furar a 180 metros do chão. 180 metros. Chegamos a 180. Em 1985, chegamos a 380 metros. Uau! 1986, a gente bateu 1.200 metros. E, pô, puta motivo de festa, bacana pra caramba. E, de repente, a gente tava furando a 5.000 metros, 7.000 metros e tal. E foi justamente nesse campo, né, que surge, começa a Lava Jato, que descobre uma conexão entre o doleiro Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa. Isso no início da Lava Jato foi isso, né? Que foi diretor de abastecimento da Petrobras em 2004, 2012, foi preso em 2014, e aí perceberam que tinha uma organização criminosa lá, que envolvia empreiteira, envolvia altos executivos da Petrobras, envolvia políticos, envolvia operadores, pagando propina. Esse Paulo Roberto Costa, ele foi diretor indicado pelo PP. Aí, no primeiro momento, o governo Lula ficou resistindo para indicar, não porque fosse ético, não, é só porque não queria o Paulo Roberto Costa mesmo. Aí, o que aconteceu? Os políticos que estavam envolvidos com o Paulo Roberto Costa seguraram a agenda do Congresso por 90 dias, trancaram a pauta, não se vota nada aqui. Aí o Lula foi lá e nomeou o Paulo Roberto Costa. Bom, mas o PT também nomeou os seus, né? O PT tinha a turma deles, os Renato Duque da vida, o PMDB tinha os Cerveró, era aquela festa, né? A Petrobras estava completamente fatiada, e enquanto a Petrobras abastecia o Brasil de petróleo, ela abastecia também o sistema político com dinheiro. O Paulo Roberto Costa
chegou a explicar que de tudo que se investia, 3% era dividido em propina. 3% dessa montoeira de dinheiro. Imagina, 1 bilhão de investimento, a cada 3 dias você pegar 3% desse dinheiro. O Antônio Palocci, que foi ministro do Lula, ele contou que na campanha de 2010, 600 milhões de reais foram entregues ao PT para fazer campanha. 600 milhões de reais. E em 2014, 800 milhões de reais. Muito mais do que o que foi declarado, que era 300 e poucos milhões na campanha da Dilma. 800 milhões de reais. Imagina o bolo de dinheiro de que a gente está conversando, zanzando para lá e para cá. E aí, aquela cena do governo Lula de começar a investir em todo lugar, porque quanto mais a gente investir, mais a gente pode roubar, né? Então vamos investir bastante. Resultado, vamos fazer uma refinaria em Pernambuco, Abreu e Lima. Vamos fazer uma refinaria no Maranhão, Prêmio 1. Vamos fazer uma refinaria no Ceará, Prêmio 2. Vamos fazer uma refinaria no Rio de Janeiro, Comperge. Pararam tudo. A Prêmio 1, que foi no Maranhão, teve um prejuízo de 2 bilhões de reais. Ficaram só na terraplanagem, jogando terra para lá e para cá. Para cá e para lá. Para lá e para cá. E gastaram 1 bilhão de reais só de terraplanagem. Bom, prejuízo de 2 bilhões de reais. Abreu e Lima, que foi uma refinaria montada em Pernambuco, ela foi projetada para operar com óleo da Venezuela, que foi uma parceria com Chaves. Depois desistiram, e é um óleo diferente do óleo brasileiro. Bom, o fato é, ela foi orçada em 2,3 bi de dólares. A última vez que fizeram as contas já tinha custado mais de 20 bi. Tem cabimento um negócio desse? O Comperge, no Rio de Janeiro, que também é uma planta industrial grande, uma refinaria gigante, ela foi fechada, né? Não vai mais ter o Comperge. Nós noticiamos isso aqui recentemente. 45 bilhões de reais de prejuízo. 45 bilhões. Quer dizer, mas eu acho que nem a Arábia Saudita pode torrar tanto dinheiro quanto o Brasil torrou dinheiro dessa forma. Um negócio inacreditável. Então, a gente desafiou, a gente teve um desafio tecnológico maravilhoso que a gente superou. A gente teve um desafio comercial grande que a gente superou. Agora, a gente teve um desafio criminal que eu tenho dúvida se a gente está superando. Na Petrobras seguramente mudou o padrão ético, eu não tenho dúvida de que não é o que era antes. Mas será que o que a gente descobriu lá está acontecendo menos no Brasil do que estava acontecendo antes? Não sei. Essa pergunta eu não sei responder. Toda hora a gente noticia aqui uma história nojenta. Vocês acabaram de noticiar antes de eu chegar aqui, o juiz que mandou quebrar o sigilo na Assembleia Legislativa de São Paulo ou na Câmara dos Vereadores? Na Câmara. Na Câmara dos Vereadores de São Paulo, porque 45 quebras de sigilo, porque tem uma suspeita de rachadinha. Câmara de São Paulo. Tem uma rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tem rachadinha num monte de câmaras de vereadores no Brasil todo. É inacreditável. Outro dia no Jornal da Band a gente mostrou um empresário pagando propina a um funcionário de uma Assembleia, da Câmara dos Deputados de Brasília, num acordo lá, entregou uma mochila, entregou outra mochila, pegou a mochila. Não sei se essas coisas estão mudando. A impressão que dá quando você conversa com um empresário aqui, um empresário ali, é que eles dizem que não mudou o padrão. Aumentou o medo. E talvez tenha até aumentado a propina, mas não mudou o padrão. E por trás dessa notícia, portanto, quando eu vi, puxa, a gente passou 1 bilhão de barris por ano de petróleo, eu falei, o Brasil tem uma oportunidade de ouro de só ter um pedaço dessa notícia, de só poder dar as notícias de avanço tecnológico, de a Petrobras ou outras empresas poderem mostrar que o Brasil pode ser um exemplo de avanço, porque para chegar nesse padrão de produção, não é que isso aí conseguiram fazer isso porque pagou propina. Não, pagou propina porque fez isso. Mas para fazer isso, teve que fazer acordos com universidades, teve que investir em tecnologia, teve que investir em centros de ensino, teve que formar engenheiros. O Brasil desenvolveu uma indústria toda para poder chegar nesse patamar. Então, se a gente conseguir fazer isso em 2, 3 áreas, o Brasil pode dar um salto muito grande, como deu nessa área de petróleo. Como deu no agronegócio, que é um exemplo extraordinário.
Agora, o que a gente não pode repetir é a nojeira que está por trás dessa notícia. Essa indústria de produção de propina que a gente conseguiu fazer junto com essa outra notícia. Então, infelizmente, a gente tinha 2 trilhos, o trilho do avanço tecnológico e o trilho da propina. Eu queria discutir isso um pouquinho e trazer alguns números para rememorar. A gente pode ser um exemplo extraordinário e a gente tem que deixar de ser um exemplo. A gente tem que ser um exemplo de avanço tecnológico e deixar de ser um exemplo de propina. Saiu a notícia hoje, o Brasil perdendo posição naquele índice de percepção de corrupção. Tem tudo a ver com isso. Nem estamos, eu acredito, no patamar, eu acho, não tenho informação objetiva, mas que a gente não está no patamar de corrupção que a gente já esteve, mas o sentimento, a percepção, a percepção, 106º colocado numa lista de 180 países, a Argentina está em 66º, a Colômbia está em 96º e nós estamos em 106º. Uma vergonha. Tem tudo a ver com isso. É a transparência internacional, é um estudo sério, é percepção. Se o Brasil está com essa percepção, como é que a gente vai perder isso aqui? Como é que isso não afugenta investimentos? Então, tem tudo a ver com isso. Tecnologia, avanço, investimento, formação, mão de obra, futuro, emprego. Isso é o que a gente quer. Seja no petróleo do Weintraub, seja em outras áreas. Agora, nós temos que parar de ser notícia nessa outra área aqui, que é um nojo sem tamanho, né? Você me permite, Eneg, você me permite, Carla Bigato, dar 2 sugestões lúdicas? Opa! À luz do que você comentou, uma você já conhece, a Carla Bigato também conhece, 2 sugestões educativas. A primeira é um livro do nosso querido Daniel Yergin, né, o Petróleo. Quem quiser se aprofundar, né, sobre a história do petróleo desde a descoberta lá atrás, século XIX, muito legal, né? Legal. O meu tá caindo aos pedaços, mas eu ainda consulto de vez em quando. E a segunda coisa é um site que eu descobri de um artista, enfim, especializado em computação gráfica, internet e tudo mais, chamado Neil... Como é que fala esse sobrenome aqui, Eneg? Agarwal. Né? E um dos projetos dele, eu mostrei para Carla nesse fim de semana, é o The Deep Sea. E quando você falou da evolução do trabalho de prospecção de petróleo no pré-sal, né? Eu comecei a me lembrar, e esse site é incrível, dá só uma olhada aqui, ele vai passo a passo mostrando como são, né? As camadas, e os bichos que tem em cada um, o que acontece, né? Até quando, até que altura, podemos dizer assim, até que profundidade uma baleia mergulho consegue. É uma coisa sensacional. Até a hora que você chega, começa a ficar com medo do site, né? Porque, olha, 2.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros, é uma coisa assustadora. E tem bicho até que profundidade? Olha, eu sinceramente, eu fiquei com medo de terminar isso aqui. Você ficou sem fôlego. É muito longo, fiquei sem fôlego. Quando chegou nos 5.000 metros, eu parei. É neil.fun, de diversão, né? /deep Sea, Deep-Sea, Sea de oceano. de Sea de oceano, Deep de profundo. É muito bonitinho, muito legal. Legal mesmo, bem bacana.